Então, bom dia, boa Beleza. tarde, boa noite para quem estiver assistindo esse vídeo aí, para quem chegar o vídeo. Eu sou o professor Carlos, tô junto dos meus colegas aqui, eu vou deixar que eles mesmos se apresentem, tá? Fala, prof. Então, Elis, Rafael e prof. Elisângela. Oi, pessoal, sou a Prof. Elisângela, aqui direto do Vila Nova 3. e eu sou o professor Rafael, do Maria Benini, lá na Vila Nova. Vila Nova, né? Vila Nova 2. Vila Nova Oi. 2. Vila Nova 2, beleza. Então, pessoal, nós tivemos uns dias atrás, fizemos um vídeo, né? Eu e o professor Rafael estávamos visitando a prof. Elisângela e colocamos algumas questões ali importantes que a gente vê pouco, né? Nós, professores, estamos no meio, ouvimos muito esses assuntos, mas que, na nossa opinião, são pouquíssimo discutidos no âmbito da sociedade, aqui da comunidade de Bento, tá? Que estão relacionados a posturas ali da prefeitura, do município de Bento, com relação ao serviço público na nossa cidade. Então, para quem não assistiu aquele muito despretensioso primeiro episódio, tá? Que foi feito de nós três juntos, tá? A gente resolveu se reunir de novo, agora virtual, que fica um pouco mais fácil, tá? Apesar de só o prof. Rafael, que mora um pouquinho mais longe, para facilitar aí e continuar um pouco, aprofundar um pouquinho mais essa discussão, abordando o seguinte: para quem não sabe, tá? Para quem está caindo de paraquedas nesse vídeo, nós três somos funcionários públicos efetivos, três professores aqui da rede municipal da cidade de Bento Gonçalves, tá? E desde final de dezembro do ano passado até agora, nós estamos vendo atônitos a um acelerado processo de desmantelamento do serviço público, tá? De precarização do serviço público como um todo. E, claro, isso com um grande impacto na nossa área de trabalho, que é a educação, tá? Retirada de direitos, tá? E omissão das autoridades de maneira geral com relação a essas condutas aí, essa perspectiva, tá? E que eu também pretendo abordar rapidinho hoje, a nossa percepção e o que a gente tem visto dentro, né, das escolas e dentro do funcionalismo municipal com relação a essas questões. Em dezembro do ano passado, iniciou-se por parte do Executivo a apresentação, o envio para a Câmara de Vereadores de projetos que visavam explicitamente a retirada de direitos dos servidores. Naquela ocasião, quais eram? O fim dos biênios, tá? Que são acréscimos que você tem no salário a cada 2 anos, isso só vale para os funcionários efetivos, tá? O fim de algumas licenças e algumas alterações em outras ali. Então, a licença prêmio, tá? Que é uma licença que se tem a cada 5 anos trabalhados ali, essa acabou. Tá? E a licença interesse, que era uma possibilidade do servidor efetivo se afastar do serviço público pelo um prazo ali de no máximo 2 anos, sem remuneração, ou seja, preciso fazer um curso fora, tá? Preciso viajar porque enfim, aconteceu alguma coisa específica, vou me ausentar. Eu poderia pedir essa licença, eu conheço pessoas que nesse momento estão nessa licença, tá? E poderia voltar depois, tá? Isso foi encaminhado, foi votado, foi aprovado pela esmagadora maioria dos vereadores, tá? Bom, de lá para cá, Mas, sim, pode mas falar, colega. foi mantida a licença para concorrer a cargo político eletivo. É vale destacar que a licença para você sair e Sim. concorrer ao cargo de prefeito ou vereador está mantida. Para estudar, não, mas para sair para a política, sim.
Vamos destacar isso também. Não, é super importante, prof. Elisângela, o que tu está falando, porque o que a administração procura nas suas redes sociais, que tem muita penetração, procura nas mídias, procura no. Eles têm um poder de divulgação que, na verdade, esse vídeo que a gente está fazendo é menos que um grão de areia, tá? Nas praias todas do mundo. Mas imagina o seguinte, que transparece muito claramente que a questão politiqueira, eu não vou falar nem política, de politicagem, ela é valorizada. Tá? E isso vai cair num outro assunto que eu pretendo abordar ainda, que é as alterações que estão sendo feitas em outros órgãos, em outras partes do serviço público, por exemplo, a Guarda Civil Municipal, tá? Que foi feita uma alteração agora, isso tem poucos dias, que o comando da Guarda Municipal ele passa a ser político. Vai ser uma escolha política, ela não vai ter mérito. Tá? Na minha opinião, isso até pode ser legalmente possível, viável, né? Via manobras ali administrativas legais. Mas, na minha opinião, colegas, vocês podem discordar, isso não é ético. Tá? E se chegar esse vídeo aí a algum colega da Guarda Civil Municipal, que dê sua opinião também. Você acha que tirar a direção de um órgão público, de uma pessoa que vai se preparar e se qualificar para aquilo, e dar para outra, para quem eu tenho simpatia política, na minha percepção, não me parece ético. Tá? Mas então, só para concluir e deixar vocês falarem um pouco também, colegas, o colega Rafael, eu e a prof. Elisângela também, redigimos um documento, tá? Na verdade, a redação dele é mais do Rafael, tá? Mas eu totalmente concordo com tudo que está ali. Assina embaixo. Uhum. Que é uma carta ali, uma declaração ali escrita, né? Para quem interessar possa, e ele vai pontuar tudo o que está acontecendo no município de Bento, desde esse trágico dezembro até agora, e os desdobramentos que isso está tendo. Então, eu aconselho a quem se interessar um pouco mais pelo assunto, que leia essa declaração. É um textinho curto, tá? Mas muito direto, muito pontual ali sobre todas essas questões, tá? Da carta aberta. Eu vou lançar o gancho ali para vocês falarem, mas acho assim, ó, opinião sobre os projetos que já foram aprovados, já estão em vigor, tá? Houve ampla declaração do prefeito, dos vereadores favoráveis, tá? Não foi dado direito ao sindicato de se manifestar, tá? Nem em nenhum momento, em parte nenhuma, né? Na Câmara de Vereadores não foi dado, que seria uma possibilidade válida, tá? O sindicato solicitou um direito à tribuna para explicar o lado dos servidores e não foi dado pela Câmara de Vereadores, tá? E assim, junto com isso, tá? Tem toda uma questão que já tem tempo, que houve nesse meio tempo atrasos de salário, atrasos no nosso vale-refeição, tá? Outras medidas tantas ali por parte da administração, no sentido de precarizar o serviço público que já é precário e não dar abertura para que os funcionários públicos pudessem manifestar. Tá? Ou seja, nós temos aqui, nós já tínhamos falado isso no outro vídeo, um dos menores pisos salariais da região da Serra toda, que, diga-se de passagem, é uma região muito cara de se viver. Tá? O nosso piso está liderando o ranking inversamente, do lado de baixo. Tá? E sendo que Bento está longe de ser uma das cidades mais baratas aqui da região. Então, para mim, isso sinaliza várias questões ali e uma postura
para mim, muito clara da administração municipal, do que ela quer fazer. Eu queria adiantar um pouco o assunto. Chegou nos meus ouvidos, tá, pelas minhas fontes, mas não é qualquer fonte, Rádio tá? peão. A rádio peão é sempre É, assertiva. a Rádio Fofoca, é claro que eu não esperava ler essa notícia no Semanário nem no G1, tá? De que muitos outros projetos que visam a retirada, isso impacta nós, né? Os professores, tá? A hora atividade, ela é desejo da prefeitura, desejo esse que vai se concretizar, tá? Porque até agora não houve nada que o prefeito tivesse submetido ou tivesse levado à frente e que não tivesse se concretizado. Ou seja, ele tem carta branca para fazer o que quiser em Bento, tá? Tirar a nossa hora atividade e tirar também a Concessões. concessões, que são a hora atividade é um dia na semana que você necessariamente não tem a obrigação de cumprir na escola, porque é um dia que você usa para planejar. Para quem não sabe, o professor ele não trabalha só aquelas 4 horas que ele está ali na frente dos alunos. Ele tem uma série de burocracias para fazer, tá? E também tem a questão do planejamento mesmo do professor. Eu não, por mais que eu conheça o conteúdo, eu não posso simplesmente ir lá na frente e pegar o giz ou o canetão de quadro e começar a dar aula. E isso tudo está querendo ser tirado, tá? Mas assim, ó, Elisângela, Rafael, deem um pouco a opinião de vocês aí, enquanto eu me preparo aqui para o próximo ponto aqui. A Elisângela tá louca para Elisângela? falar. Ah, Eu, imagina. hum. Realmente né, a gente fez aquele primeiro vídeo. Eu já vou agradecer ao pessoal que compartilhou, que comentou. Foram muitas milhares de visualizações, né? Os nossos colegas, eu acredito assim que ouvem a gente. Uma porque a gente é doido, né? A gente não Sim. tem medo de botar nossa cara aqui. Hum. De novo, estou aguardando o processo, a moça lá da sindicância vir na escola com o papelzinho para entregar pra gente. Uma hora ela vai chegar, né? Demora, mas vai chegar. Ou não. Né? Então, assim, a gente É, colocou a cara para falar sobre esses assuntos porque alguém tem que falar. E que sejamos nós, né, os que são fora da curva do padrão, né? A gente sabe a nossa realidade dos nossos colegas. Então, assim, a gente fez aquele primeiro episódio e combinou, vamos falar mais vezes, tem mais coisa a ser dita e a gente precisa de mais tempo, e aí cada encaixar a vez agenda mais. encaixar a agenda de todo mundo não é fácil, tanto é que a gente tá fazendo esse encontro assim para poder conversar. A gente tem ali o grupo, a gente colocou as ideias, a pauta da reunião de hoje, né? Então, esses projetos que já foram aprovados, não tem mais o que fazer, Hum. segundo o povo que está lá na coordenação do Executivo e Legislativo, não tem mais o que fazer. A menos que baixe esse outro decreto, algum outro prefeito, algum outro vereador que entre e mexa com isso, que eu duvido muito que vá acontecer, porque eu sendo de Bento, sendo fruto da terra, sei como a mentalidade do povo aqui funciona, né? Elisângela, tu me dá só uma Sim. parte, rapidinho. Minha opinião, tá? Para precarizar o serviço, que é o que está sendo feito a toque de caixa, tá? É relativamente rápido. Tu vê que de dezembro para cá, Uhum. muito já se avançou no sentido de precarizar, de diminuir, de desestimular, tá, o funcionalismo público. Isso é relativamente fácil. E da maneira como está sendo feito, né, com o prefeito percebendo que não tem ninguém que consiga barrá-lo e tendo tendo um projeto, o nome é esse, um projeto de desmantelamento, tá, que está importante isso, ele está só começando. Não sejam ingênuos, colegas, funcionários, professores, né, pessoal da saúde e tal, que acabou. Ah, beleza, fez o que queria fazer, agora vamos continuar a nossa vida. Não, pessoal. Eu lamento, mas assim, ó, isso está só começando. Como acabei de falar, tem outras questões também. Só que assim, ó, para contornar, para voltar ao que era antes, para começar todo um processo de valorização novamente, Elisângela, vai demorar.
Não basta que, na sequência, daqui 3 anos e meio, seja eleito um prefeito que queira novamente valorizar os servidores, o estrago já vai estar feito. Tá? Me desculpa, continua, por favor. Sim, mas é realmente o que a gente tá falando. Para tirar é fácil, recolocar vai ser difícil. A gente conversa nos bastidores aí, né? A gente tá vendo qual é o cenário político eleitoreiro do próximo pleito no município. A gente já sabe quem são os nomes que vão pipocar lá, a gente já conversa e a Rádio Peão é muito boa nisso, né? Então, mesmo essas pessoas que vão estar lá daqui a 2 anos, lá se preparando, enfim, não vão ter força de trazer de volta a Não vai valorização, ser trazer o fácil. pessoal de volta. Não vai, Até porque vão né? depender da Câmara também. Vão ter que ter toda a Exatamente. Câmara a seu favor, como esse prefeito tem agora, para Exato. conseguir reverter isso. Então, vamos supor que seja eleito um prefeito que diga assim, não, estava tudo errado, vamos voltar tudo atrás. Se ele não tiver a ampla maioria de vereadores como o prefeito atual tem, ele não vai conseguir fazer. Vai continuar tudo igual. Exatamente. E a gente sabe, é como eu digo, eu sou daqui, a mente do povo de Bento é diferente, a província aqui funciona diferente, né? E aí, quando o Rafa escreveu a carta, ele conversou, vamos fazer essa carta para os colegas, vamos, é tipo uma linha do tempo, né, pessoal? Olhem, vejam o Sim. que aconteceu passo a passo, se interem, né? A gente faz o vídeo e conversa. Então, tem muita coisa para a gente botar na mesa, conversar, e assim, ó, cada assunto gera dias de debate. Ah, o biênio, a licença-prêmio, você já se perdeu, ok. Tá, e de novo, o que a lei fala dos que já tem? O que muda, o que não Sim. muda? Né? Então, essas coisas assim, eu acho que a gente precisa deixar bem claro para os nossos colegas, porque alguns colegas ainda a gente tem que orar muito, pedir para toda a espiritualidade ajudar a cabeça deles. Porque são pessoas que passaram num concurso público, eu tô falando dos concursados, tá? Os que são contrato, terceirizado, eu não tô falando deles porque não vai atingir diretamente eles neste momento. Atinge todo mundo, mas não como para nós. Então, esses colegas que são efetivos, que ainda estão em Nárnia, que voltem para Bento. Uma Bento Gonçalves com problemas de estrutura. Hoje, por exemplo, sábado 12 de abril, né? Tá tendo falta d'água na cidade. Na minha casa não faltou água, mas a água tá branca. E quando ela tira o branco da água, ela muda de cor. Tá meio suspeito para beber essa água. Então, são coisas que dizem sim respeito ao serviço público e a todos nós. Deixar o Rafa falar também. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo é muito difícil, principalmente pelas atitudes do nosso prefeito, né, do Diogo Segabinazzi, né, do Diogo. Ou seja, a gente já perdeu, como vocês colocaram aí, essa questão, porque a Câmara de Vereadores votou a favor desse projeto aí que tira esses direitos. E aí agora a gente vai continuar a luta, tem aumento salarial, tem vale alimentação, tem direitos que estão à mira aí para serem tirados, como colocou o Carlos, e a gente tem que se proteger. E para o pessoal ter uma ideia, o sindicato vem pedindo uma reunião com o prefeito, uma audiência, desde o começo do ano, e o prefeito se recusa, inventa alguma coisa sempre, não tem agenda e tal. Férias também. Férias e sem agenda, e muitos compromissos ele tem. Ele estava, dia 9 agora, em Porto Alegre, fazendo palestra sobre o Bolsa Família, né, em Porto Alegre lá, ou seja, um ato de campanha eleitoral. O nosso prefeito se encontra em campanha eleitoral. Mas, Rafa, mas para aí, limpar poste é um troço que demora pra caramba. Tu pensa que todos os postes ficar limpinhos, isso aí é para já. Não, meio fio não é fácil, né, Rafael? E visitar a diretoria do esportivo também para botar lá pro esportivo botar foto ali, né? Isso aí demanda muito tempo. Foto. Tá. Imagina. E nunca tem tempo para fazer essa reunião. O que o sindicato fez? Teve que acionar a justiça para tentar forçar o prefeito a se reunir. E aí foi protelando, foi até o último minuto, primeiro para receber a intimação, que é uma intimação eletrônica, não abriu, foi abrir lá no último dia.
E Sim, deixou de empurrando com a responder barriga. na última data Só não vê quem não quer. para dizer que reuniu sim, que ele reuniu sim. E qual foi a reunião que ele disse que teve? Aquela reunião que a gente estava no dia 3 de fevereiro, na frente da prefeitura, que o vice-prefeito recebeu uma comissão para Para dizer para a dizer que ia comissão marcar a reunião. Para dizer que ia que, marcar a que reunião. quando o prefeito voltar, sim, vai conversar com todo mundo, sim. Essa é a reunião que teve. Que ele diz que ele tem uma cara de pau tem, esse prefeito, de fazer uma coisa dessas. Né? Uma cara de pau absurda. Não, e ó, detalhe, as férias ali foi exatamente no dia que No estava dia. entrando na Câmara os projetos para votação e que havia na frente da prefeitura uma manifestação do sindicato. Deu Né? bem certinho, bem nos dias Coincidência. que o homem queria ir para Maceió, lá para Cancún, ali ele ia tirar uns dias lá em Tramandaí, tá? Deu bem certinho. Aí foi recebido, né, o sindicato pelo vice Amarildo, e o Amarildo, eu não estava lá, né, mas isso é contado por quem estava nessa reunião. O Amarildo recebeu, até muito amistosamente, os representantes do sindicato, disse, ó, tudo bem, entendo, fiquem tranquilos, vou marcar uma reunião com o prefeito. Isso tem 2 meses já, tem 1 mês e meio, foi em fevereiro, eu estava, né, eu tava lá na frente da prefeitura esse dia, tá? 2 meses. Então, mas assim, ó, isso tem lá no perfil do sindicato. O gabinete do prefeito mandou um WhatsApp, mandou um WhatsApp. A Neilene deve ter lá o print da tela do WhatsApp, dizendo para o sindicato, tá? Assim, ó, bom ou mal o sindicato é um órgão oficial. O sindicato ele é reconhecido, tanto é reconhecido que o Tribunal de Justiça do Estado mandou o prefeito, deu ordem para o prefeito sentar com o sindicato. Não fosse. Aí um órgão de administração pública, a prefeitura, manda um WhatsApp para o sindicato para dizer que o prefeito não vai poder atender eles esse ano, porque está muito ocupado limpando poste. Então, assim, ó, Carlos, acho isso absurdo. Tá? Tu quer acrescentar mais, Rafa? Porque eu ia entrar num outro ponto aqui, Não é isso, tá? vamos entrando. Que é a questão assim, ó, do próprio sindicato e dessa total falta de interlocução com o prefeito, tá? Assim, ó, eu vou falar aqui, tá? Minha opinião. Eu não sou membro do sindicato, não sou sindicalizado, tá? Participei das últimas assembleias que teve, participei lá da primeira manifestação quando entrou o projeto na Câmara. No dia que teve a votação, eu não pude, porque eu tinha uma questão na escola que eu precisava estar presente, na Escola Benini, que eu também trabalho, sou colega do Rafa, tá? E assim, ó, estava todos esses dias. Eu sei que o prefeito não. Só se foi assim, ó, se ele sentou com a presidenta e o vice-presidente do sindicato numa conversa de bar ali, se eles estavam jogando bilhar e aí trataram do funcionalismo público, porque não houve essa reunião que ele. Claro, existiu essa com a Amarildo, mas foi uma reunião para dizer que teria reunião. Então, na minha opinião, essa reunião não vale, tá? Mas o que eu acho é o seguinte: o sindicato nosso, do Sindicerp, ele, durante o primeiro mandato, o prefeito Diogo está no segundo mandato, durante o primeiro mandato, ele tentou, a meu ver, ter uma relação cordial com o prefeito, tá? Como tentou com todos os prefeitos até hoje, tá? Com o prefeito antes, né? Que ficou 2 mandatos também. Uma relação amistosa ali, até para o seu funcionamento. Só que de dezembro para cá, assim, unilateralmente, o prefeito resolveu: não, eu não quero mais falar com o sindicato. Eu tenho o respaldo das urnas, fui reeleito. Eu tenho a mídia tradicional toda a meu favor, me apoiando. Eu tenho a ampla maioria na Câmara de Vereadores. Eu tenho uma empresa de publicidade por trás de mim, só para eu fazer vídeos
eleitoreiros ali e ganhar engajamento, tá? No Instagram. Eu tive uma enchente que atingiu a cidade de Bento também, apesar de a gente estar na serra, com deslizamentos, com gente morreu, enfim, a estrada para Veranópolis ficou intransitável, que eu pude ir lá para todo o estado do Rio Grande do Sul com o meu coletim da Defesa Civil, dizer que ia salvar todo mundo, que eu ia arrancar os caras de dentro do desabamento, que eu ia fazer do jeito de Bento. Aí eu crio um slogan de Bento em Ordem, gravo vídeos para o pessoal de outras partes do Brasil ver eu cortando os Bolsa Família, expulsando os mendigos da cidade, entendeu? E crio uma imagem ali e assim, ó, eu decido que a partir de agora tudo vai ser monocrático, vai ser tudo como eu quiser. Então, atualmente em Bento, eu não sei se os colegas concordam comigo, mas nós não temos um prefeito, nós temos um imperador aqui, tá? Nos moldes lá do Dom Pedro I, para o Rafa que estuda história. Só falta ele criar agora o poder moderador, tá? Então, assim, ó, eu candidato em acho... campanha também, né? Na minha opinião, já passou, e falo isso da posição de quem não é nem membro do sindicato, já passou do tempo do sindicato tentar... vamos jogar dentro das 4 linhas. Aí, essa parte eu vou querer a ajuda de vocês, colegas. Foi feita uma assembleia e decretado um estado de greve. Tá? Explicaram lá, o advogado do sindicato lá ficou meia hora explicando os trâmites, como é que tinha que fazer, beleza? Se criou então o estado de greve. A ideia é que, não havendo nenhuma manifestação, foi dado um prazo, 5 dias, 10 dias, para que então fosse feita a greve. E existia uma ação na justiça exigindo que foi dado o ganho de carga, dado a razão para o sindicato, obrigando o prefeito a se reunir com o sindicato para tratar não dessa Inês que já está morta ali, tá? Dos projetos esses já aprovados, mas para tratar do dissídio, que nós já estamos há 1 ano sem aumento nenhum, não é nada, nem um real, tá? Que a lei obriga, né, pelo menos a dar reposição da inflação, sem aumento de vale, sem nada, e os nossos direitos sendo retirados, tá? Obriga, beleza, venceram todos esses prazos, aos 46 do segundo tempo, prefeito vai lá, tira da cartola uma manifestação ali jurídica dizendo que se reuniu com o sindicato, que está tudo resolvido, que não é nada disso e tal, e se explicando lá juridicamente, tá? Enquanto isso, nós estamos, todo mundo que quer fazer alguma coisa, tá? E eu concordo que é uma pequena parcela, tá em banho-maria. Nós fomos colocados pelo próprio sindicato em banho-maria. Tá? Não podemos fazer greve porque a gente tem que esperar todos esses trâmites vão ser empurrados com a barriga. Enquanto o sindicato tem um advogado para cuidar disso, o prefeito tem 10. Tá? Então ele está sempre 10 passos à frente do sindicato. O prefeito empurrando com a barriga, o movimento que já era fraco, ele perdeu mais, ele tem menos força ainda, entendeu? Porque o pessoal já meio que largou de mão, tá? Muitos na esperança de que todo isso que está acontecendo, toda essa tragédia, eram fatos isolados, e a partir de agora, então, o prefeito vai começar a cumprir suas promessas de campanha e valorizar o funcionalismo. É isso, Elisângela, ou não? Na verdade é que nem tu disse, né? Tu não é sindicalizado, mas eu sou. A gente conversa muito sobre isso. Então fala do teu ponto de vista. Sempre fui, desde que eu era chão de fábrica, operador de máquina, auxiliar de produção, sempre fui filiada a sindicato, porque eu vejo que é o único jeito de tu, enquanto arigó, chegar no teu patrão é através de um sindicato, porque ele é constituído, né? E como a gente já conversou, o sindicato dos servidores públicos municipais, por isso que o Carlos pode ser incluído, porque ele é servidor público municipal, tá fazendo tudo certinho dentro da lei. Então tá agindo certo, dando prazo, constitui a assembleia, tudo assim dentro do corretinho, da mínima linha. Mas só um lado tá agindo certo.
É só um lado que está aguardando prazo, é só o nosso lado, o lado do arigó, do chão de fábrica, do rádio peão. O lado da patronal, vamos dizer assim, né? Ah, não é gestão pública. Não, é patronal, porque tu é o patrão e tu manda nos teus empregados. Tá bem assim a situação. Então, a gente tem um advogado indo lá, fazendo os trâmites legais e tal, enquanto tu tem um município com a Procuradoria-Geral fazendo o que o prefeito precisa que seja feito, né? Porque ele precisa que seja feito. Tem que medir as palavras, né? Porque a advogada já disse que ela não me tira, né? Não vai dar jeito em mim de novo. Então, Tá. assim, a gente depende do sindicato, ok. Então, a partir de agora, o que, que se faz, sindicato, Sindicerp? O que, que a gente vai fazer? Nós vamos ficar nessa de novo? Dia 16 tem assembleia, porque tem que convocar a assembleia, tem que constituir tudo certinho. A gente decretou na última assembleia estado de greve e não tendo retorno, se entraria em greve. Isso foi o que a assembleia, que é soberana, definiu. Ah, não, temos que aguardar o desembargador do estado, blá, blá, blá. Estamos aguardando e nada. Os nossos colegas que estavam mais mobilizados já disseram, vai para Nárnia, vai para PQP, porque não vai resolver de nada isso aí. E a gente que botou a cara ali, que deu a voz para o sindicato, para as nossas lideranças, vamos dizer assim, tá com cara de palhaço, porque tá tudo parado. Ah, o Bento não tem cultura de greve. Ninguém quer ter cultura de greve. Greve é um saco. A gente tá vendo os municipários de Porto Alegre qual é o estresse, desvalorização, a gente tá vendo isso. É cansativo demais. Tem que recuperar dia. A população sai prejudicada, que não é o que a gente quer. Só que não Não. tem outro jeito. O Rafa me corrige, que conhece melhor a situação dos grevistas das outras cidades, né? E a gente aqui tá fazendo o quê? A nível de sindicalizado. Sim, Fala, Rafa, porque eu sei que eu tenho contato, né? Me formei em Porto Alegre, morei muitos anos lá, e converso com o pessoal de lá, sei que eles já estão lá no 11º, 12º dia de greve, e assim, ó, e não existe por parte da prefeitura um interesse em negociar. Então, o que está acontecendo em Bento não é uma coisa isolada de um contexto nacional, tá? O que de fato ocorre é o seguinte: existem administradores públicos, existem prefeituras, existem órgãos, e não é só prefeitura, estados também, tá? Que tem um projeto de terceirização e de privatização de todo o serviço público. Tá? Só que tem um detalhe importante. O Brasil, eu vi isso num meme, mas é o único país que o povo não tem dinheiro para pagar tudo privado, porque saúde, educação, privado não é barato, pessoal. Eu não sei quanto é uma matrícula numa escola particular dessas que nós temos aqui em Bento, várias, muito boas, tá? Mas assim, ó, não é muito baratinho. Do público que nós temos ali na Escola Benini, na Escola Princesa Isabel, na Fenavinho, esse pessoal não vai conseguir estudar no Medianeira, até onde eu sei, tá? Então, assim, ó, e o povo engambelado, iludido, tá achando que isso é a 8ª maravilha do mundo, tá? Porque a prefeitura vai economizar, ela vai terceirizar, ela vai, mas a terceirizada tem que ser paga. Tá? O que acontece com a terceirização é o seguinte, para quem não sabe, a prefeitura gasta uma grana que aqui em Bento nós nunca vamos saber, porque esses números nunca vão ser divulgados, tá? Com a terceirizada, e a terceirizada, ela sim, vai oferecer R$ 1.000 pro cara trabalhar lá, de monitor, de prof, de merendeira, tá? Que a pessoa trabalha uma semana e na outra ela arruma um emprego no supermercado e vai embora. Tá? Isso funciona assim. Então existe um projeto. Nem todas as prefeituras estão levando esse projeto adiante. Nós temos aqui, eu falei isso no outro vídeo até, a prefeitura de Caxias, tá? Que inclusive eu vou fazer concurso, eu e minha esposa para lá, tá? Porque eu não vou ficar esperando a gente chegar no fundo do poço, porque a prefeitura já aprovou que esse poço, né, Elisângela, Fundo ele do poço tem subsolo. tem subsolo, tá? Não vou ser eu que vou ficar aqui, que nem sou de Bento, que vou ficar aqui esperando para ver isso, até onde isso vai, tá? Mas a prefeitura de Caxias é o mesmo partido,
daqui da prefeitura, o salário, o piso é muito maior que o nosso, é mais de R$ 1.000 mais. O vale-refeição deles é muito maior que o nosso. Eles já receberam o dissídio deles, ó, há muito tempo. Eu vi que, não quero mentir, mas eu acho que em dezembro já estavam vendo isso, tá? E assim, ó, teoricamente é o mesmo partido, tá? Então, isso aí transcende um pouco a questão de corrente política, tá? E isso é uma outra coisa que precisa ficar claro. Uma das narrativas do prefeito é de que o movimento do sindicato era um movimento de esquerda ali, petista, comunista, comedor de criancinha, porque a presidente do sindicato ela foi vereadora pelo PT há trocentos anos atrás, tá? Sendo que isso não tem o menor fundamento. Como é que um cara que tem uma empresa de publicidade por trás dele Aí, Carlos, fala aí a isso, gente vai fala pegar aquilo? essa parte ali, antes eu vou... Ah, Fala? foi o PT que Hum, promoveu. Aí hum. todo mundo que tava lá, que não é do PT, aceitou. 99%. Todo mundo que tava lá, porque eu comentei isso com uma colega. Eu sou filiada ao PT há muitos anos, que foi assim que eu me safei de ser exonerada uns anos atrás, injustamente, né? E aí tinha quem lá na frente? Eu e a Neilene tocando terror, falando e inflamando as massas, né? As duas, Agitadora. esquerdistas, petistas de benção. Petista, sou comunista, vai para Cuba. Vai para Cuba. E aí o que ele disse? Então foi o PT que organizou. Não, só tinha duas lá pessoas filiadas ao partido e toda a outra população de servidores lá aceitou ele dizer isso. Por isso que eu digo, os nossos colegas aceitaram. Simplesmente, não, o prefeito falou, tô falando, cara, se tu não é filiado a um partido político, por que tu vai aceitar que alguém diga isso quietinho, né? Porque tu concorda? Elisângela, a tua fala me obriga a entrar num ponto que eu tenho aqui, Mas deixa tá? o Rafa falar também, senão ele vai expulsar nosso. Fala, Ele vai bloquear fala. nosso microfone. Eu preciso voltar nesse assunto depois. Tá. Eu acho também que a gente precisa bater nesse ponto aí da Assembleia agora, de 16, para os nossos colegas, falando diretamente para os nossos colegas, né? Que a gente precisa sair dessa Assembleia agora, não com uma data para se mobilizar daqui um mês. Né? A gente precisa fazer. Foi um pouco que a gente tentou fazer na carta, assim, né? A gente precisa de uma campanha para a gente precisa se fortalecer. Precisa estar na rua, precisa ter camiseta, bottom, não sei. A gente precisa se organizar para poder enfrentar essa situação. Como vocês colocaram, o prefeito tem a máquina toda a favor dele. A máquina, a mídia a favor dele, né, as redes sociais, e a gente só tem nós. Não dá para tirar uma data e ficar esperando. Né? Pessoal, aguardem enquanto o sindicato vai entrando na justiça e tal. E o sindicato tem feito muito bem, assim, tem lutado e tal, tem botado a cara, Claro. mas a gente precisa mais, assim, a gente precisa, não dá para sair de uma assembleia com a decisão de ficar esperando, né, e tal dia a gente, porque isso não vai acontecer, as pessoas, o dia a dia das pessoas vai falando mais alto, a rotina, daqui a pouco, tá marcando viagem e tal, e foi, negócio de greve, luta, já era. Sim, Eu acho que esse ponto é importante. Até surgir mais um, porque fiquem tranquilos. Aí vem outra bomba. Vem outra bomba, porque as bombinhas elas já estão prontinhas, tá? E outra coisa que vai acontecer isso vai ser colocado em pauta na Câmara, assim, ó, bem de canto, tá? Bem de canto. Essas mudanças que eu falei antes. Uma coisa que me preocupa, tá? É que assim, ó, nós tínhamos até poucos dias atrás, não sei se mudou essa realidade, pelas contas, porque não se a prefeitura nunca passa números de nada. Nem se o vereador lá na Câmara pedir, eu quero saber quantos professores estão faltando, quero saber quantos funcionários terceirizados tem na prefeitura, quero saber quantos. Eles não vão responder, tá? Quero saber quanto é que é o contrato com a terceirizada. Não, Sim, esqueça, esses números nunca vão ser revelados, tá? Porque a gente discute outra hora. Mas assim, ó,
nós tínhamos muitos monitores faltando na rede municipal. Nas escolas que eu trabalho, alunos autistas que não estavam podendo ir para a escola por falta de monitores, tá? Ou seja, a precarização da qual a gente está falando sobre, tá? Nós tivemos uns dias atrás um seminário, tá, muito interessante, lá na Casa das Artes, da Secretaria de Educação Municipal, da SMED, tá? E do gabinete da primeira-dama. Tá? Os professores foram obrigados aí, tá? Era obrigatório, valia seria cortado o ponto, né? Eu vi, tá, nas falas claro, nossa secretária de Educação, né, pessoa responsável diretamente, né, por isso, fez uma fala ali, introdutória, né, foi aplaudida, tá? E depois dela teve uma fala ali da primeira-dama, esposa do prefeito, que, por sinal, ela é professora, tá? Não da rede municipal, né? Porque ela não ia conseguir, né? Não dá para comprar, vamos... Ô, Elisângela, tu consegue comprar umas maquiagens muito caras com o que tu ganha aí na rede municipal? Não, né? Tanto é que eu tô sempre de cara lavada. Pois é, então ela não é da rede municipal, tá? Ela é uma professora da rede particular aqui da cidade, mas ela é uma professora, tá? E assim, ó, ela foi aplaudida pelos profs da rede municipal, tá? Que estão sendo avacalhados, tá? A palavra, achincalhados pela administração municipal, da qual ela é partícipe, da qual ela faz parte, da qual ela é primeira-dama, tá? E me admirou. O senhor está querendo dizer que tinha que vaiar a moça, então, a ilustre, a primeira-dama? Claro que não, tá? Mas não precisa aplaudir as ações de uma administração que está fazendo que todas as ações são no sentido de precarizar, acabar, diminuir, enxugar, terceirizar e privatizar, e o que não for nenhuma dessas aí vai colocar um cargo de confiança lá com uma FG bem cara. Então, na minha opinião, existe um problema muito sério de apatia, tá? E assim, ó, vou ficar aqui esperando para ver para ver se melhora do funcionalismo público em geral e mais grave ainda dos professores, tá? Eu fico bastante chateado de ver que os professores, que nós somos o que mais tem no município, é professor, tá? São os que menos engajamento têm, que menos têm trabalhado para tentar diminuir o impacto, para tentar se posicionar, para tentar reverter essa tendência que nós temos aqui na cidade de Bento, tá? Por que vocês acham que os médicos ganharam 70% de aumento? Foi os únicos funcionários públicos de Bento que receberam aumento esse ano foram os médicos. De quanto foi esse aumento? De 70%. E o que dizia lá no documento, na portaria, no documento da própria prefeitura? Por que aumentou 70%? Porque o piso é tão pífio, o piso antes, né? E continua ainda pouco, que não tem motivo de um médico vir trabalhar em Bento, tendo em vista que tem um monte de cidade aqui do lado, tá? A Serra, as cidades são todas próximas, que pagam muito mais. Então, a prefeitura estava se vendo obrigada a dar aumento para os médicos, senão não ia ter mais nenhum médico. Mas pergunto para vocês, para a gente meio que encerrar o vídeo também, vocês acham que foi só por isso? Que para ninguém mais, ele está tirando direito de todo mundo, não está dando aumento para ninguém faz mais de ano, e para os médicos ele chega numa tacada e dá 70% de aumento. É do nada, vocês acham? Fala aí, Rafa. Não, sim, é a velha máxima do dividir para conquistar, né? Essa aí. Só acho que foi 64% ou 65%. 68 ponto alguma coisa. Mas quase 70%. Bom, mas nós estamos querendo... o sindicato pediu 9% de aumento. 9%? Eu, particularmente, eu já ficaria feliz se ele desse a reposição da inflação, porque eu estou vendo que nem isso vai sair. Se depender da vontade do prefeito, não vai sair aumento nenhum. O que ele quer é diminuir nosso salário, como é que ele vai dar aumento? E essas questões aí que o Carlos colocou, tem uma questão muito interessante que está estourando essa semana aí, que passou, das FGs, né, das funções gratificadas, que é, para quem não sabe, que é quando
são funções de hierarquia, né, que tem no serviço público, assim, chefias, e que aí pega algum servidor e leva ele para esse cargo, para ocupar esse cargo, né? E esses cargos estão sendo todos ocupados por a maioria deles, pelo menos, por pessoas que têm relações, né, com o prefeito, relações políticas, relações de amizade, que é o que vem denunciando aí o sindicato, que saiu na mídia local aqui, e é isso, e é assim que esse prefeito consegue, e várias prefeituras assim, desse jeito, consegue que suas políticas sejam sempre votadas, né, que seus projetos sempre vençam na Câmara de Vereadores, porque é uma relação da época da República Velha, uma política da época da Primeira República Brasileira, que é essa Toma lá da cá. do tomar lá da cá, do clientelismo, assistencialismo. Emprega minha irmã lá e aí eu voto teu projeto na Câmara. E é isso que está permeando, o pessoal não está entendendo. O serviço público vai ficar uma coisa de amigos, né? E quem está com a máquina tem que no momento, né, que o prefeito, né, no momento, essa pessoa que está com a máquina na mão, ela tem a vantagem em continuar se elegendo, né? Porque tem visibilidade, tem Tem funcionários todo mundo trabalhando na folha de ela. pagamento? Exato. O pessoal que não está entendendo o que está acontecendo. Né? O serviço público, do jeito que a gente conhece, está sendo destruído. Nossos filhos, se quiserem um cargo público mais tarde, vai ter que ser amigo do fulano, vai ter que se filiar ao partido do ciclano. Não tem mais esse negócio de meritocracia que eles gostam de falar, que esse prefeito aí gosta de falar, de meritocracia, não existe. Né? Os cargos de chefia é para amigo, não é para quem tem tecnicamente melhor qualificação. Mas a desculpa lá no início não era de tornar o serviço público mais eficiente? Exato. Não era isso aí? Quer dizer que tudo isso que para tornar o serviço público mais eficiente é para largar na mão de terceirizada? Olha, eu acho até graça, tá? É para largar na mão de terceirizada, ou é para colocar cargo de confiança, ou é para fazer, como tu está colocando ali, toma lá da cá. Tá? É essa a eficiência, a efetividade, então, do projeto da prefeitura. Na prática, vai ser isso. Exato. Então tá, pessoal. Olha, eu poderia ficar falando aqui mais umas 3 horas, mas eu sei que... Deixa eu colocar uma situação que eu anotei enquanto você está falando, eu estou anotando, tá? Antes da gente Tá. encerrar. Questão da semana de conscientização sobre o autismo, né? Casa das Artes, obrigatória Chuvinha. a participação, porque é um sábado letivo, porque é o dia do recesso, blá, blá, blá. Ok, fomos lá, ouvimos os palestrantes que trazem realidades lindíssimas que não são a nossa. De Sim. botar o O mundo chuveirinho lá perfeito. na parede, né? Como a palestrante da noite que eu fui. Ai, botar o chuveirinho lá, o sprinkler para acalmar a criança. Legal. Tá, mas primeiro tu tem que ter uma escola com acessibilidade. E não é só botar uma rampa. É tu colocar um monitor ali, que agora teve o concurso, né, para os monitores. Mudou o nome, mas a coisa é a mesma, né? Um monitor qualificado, né? Aí veio nos grupos pra gente, vai ter curso de monitor. Cara, ninguém vai querer fazer curso pago do próprio bolso, fora do seu horário de trabalho, se não tiver alguma ajuda de custo nisso. Eu não vou fazer curso fora do meu horário, pagando do meu bolso, com o salário que eu ganho de prof 20 horas. Nenhum de nós aqui vai fazer outra pós-graduação caríssima para se especializar, para aprender a lidar com as crianças autistas, criança com deficiência, com o salário que a gente ganha. Não dá. Ou tu paga essa pós-graduação, ou tu bota a gasolina, ou tu paga o pão do dia das crianças, tu vai ter que decidir o que vai fazer. Então, o município dá essas formações obrigatórias que, na realidade, não fazem efeito nenhum para gente, professor, monitor, ninguém, né? É As para inglês FV, ver, para para ficar inglês bonito, ver, Bento em ordem, Bento em para ir ordem. lá Aí para bota o lá na rede site, né? social. A gente aparece lá no site bem bonitinho, sentadinhos na formação, porque a gente foi obrigado a ir, né? No momento que a gente podia estar na escola, cobrindo falta de professor, falta de monitor, fazendo o nosso planejamento, que a gente tem direito por lei, lei de educação, de 1/3, né, do planejamento, que é o horário que o prof. Carlos falou, que está sendo falado de ser tirado esse dia da gente.
Ou seja, tu vai trabalhar o dia todo lá, quem é 40 horas, no meu caso agora 20, vai ficar dentro da escola o tempo inteiro fazendo tudo o que tiver que fazer sem tempo de planejar. E sem planejamento a gente viu como é que fica o município. As FGs, as funções gratificadas, seriam para funções técnicas de alta complexibilidade. A DIRI tem que ficar à disposição da escola o tempo inteiro. Ela não tem mais vida própria, vive para a escola. Então, nada mais justo que ela ser valorizada financeiramente para ficar à disposição da escola, ouvir desaforo sábado, domingo, feriado. Mas do que a gente viu ali, era uma servente ganhando uma FG. Essa servente fazia o quê? Além de limpar o chão, cuidar do refeitório, cuidar do portão. Ela fazia o quê? Ela lidava com produtos químicos da escola, ela fazia alguma função de segurança, o que mais? Ninguém falou nada. Tiraram a FG. Só que tem muita FG assim, que a gente sabe de gente, que a gente sabe o sindicato está denunciando, só o sindicato pode denunciar. Por isso que a gente tem que manter sempre essa linha, né? Outra questão, já vou deixar já para o próximo, a gente já vai engatilhando. Esse ano tem eleição de direção. Corre na Rádio Peão, tô falando da Rádio Peão, tá, pessoal? E eu conheço muito peão, então, assim, né? Que esse ano as eleições não vão acontecer, vai ser indicação. Só que se a gente tá vivendo num Estado brasileiro democrático, a gente é regido pela LDB, que diz que tem que ser eleição democrática da comunidade escolar, por que que a direção da minha escola, por exemplo, vai ter que ser feita por indicação de alguém que não conhece a minha realidade, dos meus colegas, dos meus alunos, e vai indicar alguém que tá lá? Não, né, gente? Onde é que está a Alguma... ética disso? Cadê a ética do negócio? Onde tá isso? Por que que vão ter que indicar se tem pessoas ali que podem ser votadas pela comunidade escolar, né? Vocês falaram ali da questão de não ter os números. Portal da Transparência, alguém sabe onde anda esse menino? Portal da Transparência? Onde fica tudo anotado lá? Não, só se tu botar o nome da Elisângela CPF, tu vai saber quanto ela ganha. Quanto ela desconta para a Caixa Econômica do seu consignado. Mas e o resto? Esses dias atrás veio a notícia, vocês têm que baixar o aplicativo para bater o ponto no próprio celular. Oi? Meu celular pessoal vai ser usado, além de fazer chamada, diário de classe, entrar no Educar Web, ainda vou ter que usar para bater o ponto, porque o meu chefe, né, o meu dono, porque ele é nosso dono, não coloca computador ou um sistema de ponto, de controle de ponto eletrônico decente? Aí eu Sendo tenho que, que usar o meu? Elisângela, sendo que existe uma portaria da própria prefeitura que proíbe o uso do nosso celular particular. Que Ele na só pode ser prática. usado para fins pedagógicos, mas bater o É. ponto não é uma finalidade pedagógica, Hum. né? Não é para isso que ele serve. E aí? Tem uma incoerência meio grande ali. Se eles me dessem o celular ou me pagassem a conta do meu celular, eles podiam exigir isso de mim, mas eles não fazem isso. Aí a moça lá da formação que a gente foi ontem, né, Rafa, de manhã lá, uma profissional muito qualificada, né, falando sobre autismo e tal, disse, gente, vocês têm que usar a lei. A lei tá aí. Você tem que fazer chegar na mesa do prefeito. Isso me marcou muito no final da fala dela. Tem que fazer a lei chegar. Sim, você pode chegar na mesa do prefeito. Ele vai E vai ignorar, falar, que nem ignorou agora essa do Tribunal de né? Justiça do Estado. Então, assim, são tantas coisas e a gente vai, toda semana vai poder falar e toda semana vai ter coisa para ser falado. Só que o que os nossos colegas, servidores, concursados não estão se dando conta é que vai ferrar para todo mundo. Não vai ser só para Elisângela, para o Carlos e para o Rafael que estão botando a cara. É para todo mundo. Agora vamos ver os próximos que se vão receber os seus biênios. Tem gente que não recebeu o biênio ainda. Eu duvido que vão receber, porque o sistema não puxou o tal do biênio. Dia 15 é para entrar Vale Refeição. Mês passado deu Vucu Vucu. Esse mês como é que vai ser? De novo? Vale Transporte deu Vucu Vucu. Será que vai dar de novo? Provavelmente. Sabe? O nosso aumento é direito de qualquer trabalhador. Reajuste anual. Sindicato pediu 9. Gente, a gente joga lá em cima. Eles vão Uhum. baixar. Sim. Ele é obrigado a dar inflação. Quando isso? 1º de maio, será que vem? Será que no fim do mês vai vir? Imposto de renda. Vocês têm que declarar imposto de renda e trazer a cópia para a escola. Tem que arquivar. Ei, nós Vai que não... eu tô mandando para as Bahamas meu dinheiro. Vai que eu tô sendo alguma pessoa desleal com o meu imposto de renda que lá vai dizer que eu tenho que pagar tanto de volta para o governo? Mas eu tenho que ser
clara e transparente. Eu tenho, o Carlos tem, o Rafael tem. E os demais que estão uns degrauzinhos acima da gente, né? Então ficou aí mais uma penca de coisa para a próxima Bah. semana. Tranquilo, tranquilo. Bom, acho que da minha parte era isso, tá? É isso aí. O troço já tá chegando quase 1 hora, vamos deixar quieto, então. Beleza. E que se a gente convidar mais gente para conversar, tem muito mais coisa. Porque cada setor, a gente tá falando aqui de educação porque a gente é professor e a gente é vida louca e não temos medo de nada mais. O meu medo é chegar lá e as crianças que eu ensinei as vogais na sexta não saberem o que é vogal na segunda. Esse é o meu medo. Então, medo outro eu não tenho. Só que assim, se a gente for pegar o pessoal da saúde, o pessoal da segurança, né, o pessoal da GCM, que aí os guritão Bem descontente. a maioria porque assim, ó, era a chance deles de ter uma promoção correta dentro do próprio setor, isso vai se perder. Tu tem a saúde que tá um caos. Ah, tá chegando emenda parlamentar agora, nesses dias o que mais tem é emenda parlamentar chegando. Nossa, vai pra onde? E emenda Provavelmente secreta? muitas vão pro Taquini, que é o único hospital. Vi um vídeo esses dias que falava que Benta é uma das 3 melhores cidades do sul para viver. 120 mil habitantes, um hospital. Um Que único não tem, hospital. que não tem nenhum banco de sangue. Que não tem banco de sangue, que é um caos. Eu sou daqui, eu sei Lajeado como tem é, banco de né? sangue. Exatamente. Então, assim, tá vindo emenda parlamentar. Gente, tá indo para onde? Cadê pra saúde? Saúde de quem? Saúde de quem? Que nos postinhos ontem tem o grupo do bairro aqui, o pessoal postando vídeo do banheiro da farmácia na unidade central. O banheiro, um estado assim, ó, o pós-guerra estaria mais interessante. O postinho, se tu vai ali, tu tem que marcar a consulta para dali não sei quanto tempo. Não tem medicação. Aí, às vezes, tu pega um médico atravessado, tu tem medo de tomar o remédio que ele te dá. Porque eles estão recebendo reajuste salarial, mas não quer dizer que eles vão ter a produtividade, como tinham falado, né? De medir a nossa produtividade lá no começo. Sim, eficiência. Essa eficiência é uma loucura. Então, assim, fica a minha provocação para os colegas servidores. Venham até a gente, conversem com a gente. Não querem botar sua carinha? Dá o assunto pra gente que a gente destroça ele aqui, a gente tá bem louco mesmo. Que a maioria não vai ver e os que verem também não vão dar bola. Ah, né? Mas os que verem já vai ser suficiente pra gente saber que tem gente que não tá contente e não tá conformada, só não consegue pôr a voz pra funcionar, né? É isso aí. Beleza. Encerramos então. Encerramos. E lembrando, dia 16, Assembleia, e era isso aí. Vamos estar lá. Isso aí. Valeu. Beijo, Tchau, galera. tchau. Até mais.